vamos contar mais uma das histórias maravilhosas sobre a perfeição da sabedoria, do venerável Nagarjuna. E a história de hoje é sobre a perfeição da diligência. Na vez passada, em que contamos a história sobre a perfeição da diligência, falamos sobre as 5 características da diligência, que são: primeiro, ter atitude de confiança de que certamente é capaz de ter sucesso. Segundo, ao adotar um empreendimento, não encontra dificuldades. Terceiro, sua determinação e intenções são firmes e fortes. Quarto, sua mente está livre de cansaço. E quinto, tudo que está envolvido é realizado até o fim. Esses 5 fatores constituem as características da diligência. Por outro lado, de acordo com o que o Buda disse, as marcas da diligência constituem em corpo e mente incansáveis e infatigáveis. Hoje vamos falar sobre a diligência do corpo. A história de hoje se chama A Vida Passada do Buda como Rei de uma Manada de Veados. Introdução de Nagarjuna. Então, novamente, quando se trata de todos os ensinamentos e todos os bons dharmas, é possível ter sucesso em levá-los à completude, ao mesmo tempo em que não se poupa o próprio corpo ou vida. E isso constitui diligência por parte do corpo. Enquanto procura desenvolver todos os tipos de absorção dos dhyanas e sabedoria, a mente se abstém de ceder à preguiça ou cansaço. Isso constitui diligência por parte da mente. Além disso, quanto à diligência por parte do corpo, a pessoa assume todas as formas de trabalho árduo através de diligência, e ainda assim nunca sucumbe à preguiça ou à diminuição de seus esforços. Isso é como o que foi dito no conto Jataka de Brahmadatta, o rei do estado de Varanasi. Ele estava vagando e caçando nas florestas selvagens, onde viu 2 manadas de veados. Cada manada tinha um líder e havia 500 veados em cada uma delas. Um dos líderes dos veados era colorido como as 7 joias. Este era o Bodhisattva Shakyamuni. O líder da outra manada era Devadatta. Ao observar uma grande quantidade de seguidores do rei humano matando seu clã, a mente de grande compaixão despertou no Bodhisattva, rei dos veados, e ele abandonou sua manada e debandou rapidamente em direção ao rei. Os homens do rei tentaram acertá-lo enquanto se aproximava, mas as flechas voadoras caíam como chuva. Depois que o rei viu que esse servo avançava destemidamente em sua direção, ele ordenou a todos os seus seguidores: parem de atirar com seus arcos e flechas. Não interfiram nas intenções dele de se aproximar. Quando o rei dos servos chegou, ele se ajoelhou e se dirigiu ao rei dos humanos, dizendo: Meu senhor, por causa dessa matança de servos, que para Vossa Alteza é apenas uma simples questão de prazer irrestrito no lazer do esporte da caça, toda a manada de veados tornou-se imediatamente vulnerável ao sofrimento da morte. Como seria se, em vez de vocês agirem assim, nós oferecêssemos regularmente suas refeições, de acordo com a nossa própria sequência, um servo por dia como oferenda à cozinha do rei? O rei pensou e aprovou suas palavras, e permitiu que fosse como ele pretendia. Nesse ponto, os 2 líderes das manadas convocaram uma grande reunião para determinar a ordem pela qual eles seriam enviados.
Cada líder tomou responsabilidade de garantir que um dos veados de suas manadas fosse enviado a cada dia, de acordo com a ordem apropriada. Dentro da manada do líder Devadatta, havia uma fêmea grávida que veio e se dirigiu a seu líder dizendo: Hoje eu devo ser enviada para morrer. No entanto, estou grávida esperando um filhote nascer. Não é o caso que seja a vez desse filhote. Peço que você dispense os seus cálculos de uma maneira pela qual quem é enviado ao banquete do rei o faz na ordem correta, enquanto ainda impede o filhote de se envolver. O rei daquela manada ficou zangado com ela e disse: mas quem é que não aprecia sua própria vida? Quando a sequência começa, simplesmente deve-se segui-la. Como poderia haver alguma dispensa dela? A mãe corça pensou: meu rei não é piedoso. Ele não tem empatia e não é razoável. Ele não aceita a minha retirada e, de repente, fica furioso. Ele não é digno de ouvir o meu caso. Ela então foi imediatamente ao Bodhisattva, rei dos veados, e expôs completamente os seus sentimentos. O rei perguntou a essa corça: o que seu líder disse? A corça respondeu: meu líder não é piedoso. Ele não está apto a aplicar a razão para administrar esse assunto. Ao invés disso, ficou enfurecido comigo. Como a piedade do grande rei se estende a todos, eu vim aqui em busca de refúgio. Embora o céu e a terra sejam vastos, hoje eu e todas aquelas como eu não temos lugar para apresentar o nosso caso. O Bodhisattva servo pensou: isso é extremamente lamentável. Se eu não levar ordem a esse assunto, haverá a matança de sua pequena cria sem razão. Se isso não for feito de acordo com a sequência e com uma mudança na ordem, e a morte caísse sobre alguém cuja vez ainda não houvesse chegado, como alguém poderia ser enviado? Apenas eu mesmo seria apropriado a tomar o seu lugar. Quando sua consideração pelo assunto foi decidida, ele imediatamente foi por si próprio, enviando a corça para retornar à manada, dizendo: agora vou substituí-la. Você não tem nada com o que se preocupar. O rei dos servos foi imediatamente ao portão do rei humano. Quando as pessoas o viram, ficaram surpresas que ele próprio tivesse vindo e contaram ao rei sobre isso. O rei também ficou impressionado e ordenou que permitissem sua entrada. Ele então perguntou: todos os servos chegaram ao fim? Por que você mesmo veio? O rei dos servos disse: a piedade do grande rei se estende a toda a manada de servos. Entre os homens não há quem os tenha transgredido. Há apenas florescimento na manada. Como poderia haver um tempo em que chegariam ao fim? Eu vim porque há uma corça grávida dentro da outra manada. Como o jovem filhote deve nascer em breve, quando esta corça devesse ser morta, o filhote também compartilharia o mesmo destino. Ela se refugiou em mim, me contando sua situação. Foi por isso que tive compaixão por ela. Também não poderia permitir uma mudança na sequência, de modo que caísse sobre alguém que não deveria participar dela. Se ela se refugiasse em mim e eu falhasse em resgatar o seu jovem filhote, eu não seria diferente de uma árvore ou de uma pedra. Este corpo não durará muito tempo, de qualquer modo. É certo que não se pode evitar a morte. Gerar o amor benevolente e resgatar alguém do sofrimento e da miséria resulta em mérito imensurável. Se uma pessoa não tem amor benevolente, ela não é diferente de um tigre ou de um lobo.
Quando o rei ouviu essas palavras, ele imediatamente se levantou de seu trono e proferiu um verso dizendo: Na verdade, sou eu quem sou uma besta. Quem pode ser chamado de servo com a cabeça de um homem? Embora você tenha o corpo de um servo, você pode ser chamado de homem com a cabeça de um servo. Para falar sobre isso de acordo com a razão, não é por sua forma que alguém é humano. Se alguém é capaz de possuir amor benevolente e generosidade, embora alguém possa ser um animal, na verdade ele é humano. Da minha parte, começando neste mesmo dia, não comerei mais nenhum tipo de carne. Eu farei um presente de destemor e assim serei capaz de deixar a sua mente em paz. O rei servo ganhou um estado de paz e o rei ganhou piedade e confiabilidade. Conclusão. Portanto, como podemos ver nessa história, temos as 5 características da diligência manifestadas pelo Bodhisattva, rei dos servos. Primeiro, em ambas as situações, ele teve uma atitude de confiança. Primeiro, ao se lançar em meio ao perigo para resolver o problema em que sua manada se encontrava, e segundo, ao tomar o lugar da corça que estava grávida e que havia lhe pedido ajuda. Em segundo lugar, quando chegou ao rei para resolver a situação, não encontrou nenhuma dificuldade e conseguiu restabelecer a paz e tranquilidade da sua manada. Terceiro, além disso, em todas as situações em que o Bodhisattva se viu envolvido e sentiu-se obrigado a agir, sua determinação e intenção eram firmes e fortes. Quarto, da mesma forma, sua mente estava livre de cansaço e ele agiu sem negligência, preguiça e sem fazer corpo mole. E quinto, finalmente, devido à sua diligência, todas as questões em que esteve envolvido foram realizadas até o fim. E além disso, ele possuía grande compaixão e grande sabedoria. E de acordo com o início da história, o Bodhisattva pôde ter sucesso em levar todos os bons dharmas à completude, ao mesmo tempo em que não poupou nem mesmo o próprio corpo ou vida, constituindo assim a diligência por parte do corpo. E além disso, devido à compaixão e sabedoria do Bodhisattva, o rei humano parou com a matança dos animais para seu sustento e se tornou vegetariano. Imaginem quantas vidas de servos e outros animais puderam ser poupadas devido ao ato de diligência do Bodhisattva. Realmente geraram méritos imensuráveis. Portanto, devemos tomar esse grande exemplo como modelo de diligência e também manifestar as 5 características da diligência em nossas vidas, principalmente com relação à busca, prática e cultivo do caminho à Buddhidade. Namo Pho.